Galerinha, então vamos lá, um assunto que muito nos interessa. É, eu acredito que nos últimos anos a publicidade, a publicidade tradicional ela acabou perdendo força, mas a publicidade nas mídias sociais e no digital, ele vem crescendo muito e dando possibilidade a uma infinidade de anunciantes que até então não anunciavam. E hoje a gente vai falar um pouquinho desse mercado e os formatos de mídia e os formatos de conteúdo que a gente pode trabalhar. Então, essa aula a gente vai fazer hoje e na próxima semana. Hoje a gente vai ver a parte introdutória, semana que vem a gente vai falar basicamente de conteúdo. E vale lembrar, eu sempre comento com os alunos, assim, nas disciplinas do curso, que a comunicação, ela está em constante movimentação e evolução e movimento, né? Então, é importante a gente sempre ter ciência que a gente precisa se atualizar, porque às vezes algo que é novidade hoje, daqui 3 semanas vai ter caído em desuso e não vai ter pego justamente para as marcas trabalharem, assim como tem plataformas e ferramentas que vão se consolidar ou vão morrer, enfim. A gente sempre precisa estar atualizado para saber de fato qual a melhor ferramenta implementar aí nas nossas estratégias. Então, sempre que a gente pensa em mídia social, primeiro, vocês vão estudar bastante isso em comportamento do consumidor, lá pelo quarto período, mas esse é um gráfico que a gente vai falar muito em diversas disciplinas aí do curso até o final do curso de vocês, que é a jornada do consumidor. Então, quando que começa um contato da marca ou do produto com um possível comprador? Vai começar sempre lá no aprendizado e na descoberta, né? Então, isso pode acontecer por um amigo de vocês que testou um produto ou testou uma marca e achou legal. Isso pode começar a despertar, ser despertado por um anúncio, uma foto que você viu, ou uma necessidade que você tenha, né? Então, a gente pode despertar isso de várias formas, né? Desde um formato de publicidade, um formato de comunicação, até por uma necessidade do nosso dia a dia. Então, aprendizado e descoberta. Quando eu muitas vezes nem estava procurando o produto, então uma coisa meu celular está acabando a bateria muito rápido, né? Então, mediante um problema, você vai lá começar a bisbilhotar possibilidades e valor e modelos, etc. Outra coisa é você ser, às vezes, nem estar procurando, buscando um produto e uma sementinha ser plantada. Então, pode começar aí numa etapa anterior ao reconhecimento do problema. Então, peraí, viu uma possibilidade, começa a reconhecer um problema, começa a identificar que determinado produto ou serviço poderia ser eficiente, poderia melhorar aí meu dia a dia, meu cotidiano de alguma forma. Aí começa a considerar soluções. Nessa etapa eu posso levar em consideração tanto um produto, uma marca X, muitas vezes até a marca que colocou a sementinha ali naquela primeira etapa da jornada de compra, como vou considerar e pesquisar várias outras marcas. Então, o digital, ele mudou muito essa etapa aqui do processo, na consideração da solução. Então, quando a gente pensava em publicidade tradicional lá atrás, consideração de solução. Então, descobri, tem um problema, reconheci o problema, vou buscar alternativa. Cheguei lá no Magazine Luiza, na Casas Bahia. Muitas vezes eu não tinha tanta informação e o que o vendedor me falasse, eu comprava a ideia e decidia comprar ou não um produto. Por exemplo, hoje em dia, normalmente, o digital ele possibilita a gente ter mais informações sobre essas soluções. O que o produto A me oferece, o que o produto B me oferece, quanto custa o produto A, quanto custa o produto B, posso pagar por ambos os produtos, qual é o parcelamento, eles funcionam de fato, deixa eu ver o que estão falando desses produtos, né? Então hoje eu costumo ter muito mais informação, muitas vezes até mais informação do que o vendedor que está lá no ponto de venda vendendo aquele produto para você, justamente pela globalização e pela quantidade de informação que a gente tem na rede.
e depois a decisão de compra. Então, óbvio, aqui é um gráfico simples e a gente consegue desdobrar essa jornada de compra do consumidor em vários outros quadrantes e colocar mais recheio aqui entre uma etapa e outra, mas a grosso modo essas são as principais etapas. Aprendizado e descoberta, reconhecimento de problema, consideração da solução e decisão de compra. Aí, a gente sempre, para pensar na melhor estratégia para de fato levar o meu consumidor à decisão, vai precisar ter um objetivo e planejar para isso, né? Então a gente viu lá semana passada com bate-papo com a Débora da Opus, dela falando da importância do planejamento. Então, tudo aquilo que a gente viu lá nas nossas aulas de planejamento. Preciso identificar um problema, preciso considerar quais as ferramentas, preciso saber o que está acontecendo no mercado. Então, todas essas informações vão ser relevantes para eu montar um planejamento que de fato alcance o objetivo do cliente e resolva um problema que esse cliente provavelmente esteja tendo, né? Então, vou considerar lá os meus objetivos e montar um planejamento para isso. Possibilidade de objetivos: melhorar as vendas, fidelizar as vendas, promover presença de marca, por exemplo, dentro do digital, aumentar o tráfego para o meu site, melhorar o atendimento ao cliente, aumentar o ticket médio. Então, aí são alternativas, possibilidades de objetivos que a gente pode trabalhar dentro do digital, mas a gente pode trabalhar uma infinidade de outros também. Aí a gente vai considerar o target, né? Quem é a pessoa mais importante nesse processo de decisão de compra que eu vou me comunicar. Então, isso a gente também falou em uma das aulas, quando a gente via produtos macro, né? Então, produtos que podem ser utilizados por pessoas de várias faixas etárias, de várias classes sociais, em todo o território nacional, em diversas cidades do mundo inteiro, etc. Sim, posso ter um produto macro, mas eu preciso tomar a decisão que é qual a pessoa mais importante ou a pessoa prioritária que eu vou comunicar. A pessoa mais importante não é necessariamente a pessoa que consome mais. Muitas vezes, para uma estratégia de determinada marca, a pessoa mais importante no meu planejamento de comunicação pode ser um target que, por exemplo, não consuma o produto, para fazer com que ele de fato venha consumir ou fidelizar aquele público, por aí vai. Né? Então, a decisão aí de quem eu vou querer me comunicar aí nessa estratégia. Né? Então, isso a gente falou também numa das primeiras aulas. Pode ser quem decide a compra, né, quem escolhe de fato o produto, um influenciador, né, pessoas que interferem na decisão de compra. Muitas vezes essas pessoas, esse influenciador aqui, ele tem papel tão relevante quanto o comprador ou o usuário, por exemplo. Né? Então a gente nunca pode fechar os olhos aqui para esse influenciador. E daí a gente vai começar a descrever esse target, né, ou público-alvo. Tem um gênero específico? Tem uma faixa etária específica? Tem um nível de escolaridade específico? Então, não quer dizer que todas essas perguntas precisem ser respondidas, mas eu preciso conhecer com profundidade o meu produto, o meu mercado, para saber de fato em que tópicos isso se aplica. Eu estou vendendo roupa rosa. Já foi-se o tempo que a gente teria lá um gênero para influenciar, para decidir a compra da pessoa que utiliza a roupa rosa. Hoje isso não acontece mais, mas espera aí, eu estou vendendo absorvente. Então eu preciso segmentar um gênero. Então por aí vai. Então a gente precisa elencar aqui quais desses tópicos são relevantes para minha estratégia. Eu estou vendendo um carro, estou vendendo um serviço um serviço para tirar habilitação, então autoescola. Tenho que ter uma faixa etária, não adianta eu colocar lá todos 18 mais, eu vou focar no público prioritário, que é o público que pode tirar carteira, por exemplo. Né? Então, estou vendendo um curso de MBA, pós-graduação, eu preciso colocar um nível de escolaridade. Né? Além daqueles outros que a gente falou lá numa das primeiras aulas, estilo de vida, hábitos, costumes, então tudo isso vocês fizeram lá em atividades que a gente fez no primeiro bimestre. Então, aí, alguns tópicos.
A gente vai ver isso semana que vem, até quando a gente olhar os conteúdos e a possibilidade de segmentação. Mas, por exemplo, isso aqui não fica solto no ar. São pessoas que gostam de correr, são pessoas que gostam de cachorro. Então, pode parecer bobo, mas não é. Na hora que a gente vai comprar um anúncio, por exemplo, para um Instagram, para um Facebook, para um LinkedIn, a gente coloca exatamente todas essas características. Pessoas que praticam atividade ao ar livre, pessoas que casaram nos últimos 6 meses e têm filhos menores de 3 anos, pessoas que trabalham em empresas com mais de 5.000 colaboradores. Então aí a gente consegue segmentar com um nível de especificação, na verdade, de hábitos, de costumes, de lugares que trabalha, de coisas que a pessoa consome, né? Então eu não consigo marcar lá num anúncio, por exemplo, que eu quero pegar pessoas da classe A ou da classe B. Mas com base no comportamento de compra dele, eu consigo imaginar que essa pessoa pertence à classe A ou à classe B, por exemplo, né? Então a pessoa faz check-ins em lugares do mundo inteiro ou destinos internacionais pelo menos 6 vezes por ano, por exemplo, né? Então, dependendo aí desse comportamento, a gente consegue imaginar, a gente consegue direcionar o comportamento aí para um nível, por exemplo, de classe social. Importante, né? Sempre que a gente pensa em rede social, embora eu acredito que vocês tenham Twitter, que vocês tenham Instagram, alguns de vocês talvez estejam no Facebook, mas é importante, não tem certo e errado, não tem a melhor ou a pior rede social. A gente tem rede social para cada característica de público e de negócio, né? Então, não se prenda ao todo mundo está no Instagram, eu preciso estar no Instagram e todo mundo está saindo do Facebook, por exemplo, não vou entrar no Facebook. Então, isso aqui é um erro que a gente pode cometer e comprometer completamente o objetivo aí do cliente, né? Fazer com que ele não alcance os objetivos dele, né? Então, isso é importante a gente estar sempre atento, sabe? Fugir dos achismos, assim. Então, conhecendo bem quem é o teu público, qual é o teu produto, quais mercados você vai atuar, você consegue ter e colher informações que vão te direcionar aí, por exemplo, quais os canais mais relevantes da sua marca estar. Ah, mas não é melhor estar em todas, professora? No mundo real, é lindo estar em todas. Então, vou ter um canal no YouTube, vou estar no LinkedIn, vou estar no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Lindo, mas existe gente para produzir conteúdo para todos esses canais, existe um suporte para dar atendimento aos teus consumidores que vão estar em todas essas redes, existe pessoas do teu público-alvo logados e consumindo aí em todas essas redes, né? Então, isso que a gente precisa estar atento. Tem diversas empresas que cometem um erro clássico de entrar em todas as redes sociais, porque acha que quantidade é resultado e acaba que ela não executa um trabalho legal em nenhuma delas. Ou, por exemplo, tem lá, ela atualiza o Instagram, mas o canal do YouTube faz 3 anos que ela não atualiza, tá? Então, para que ter uma rede? Para que ter um ponto de contato em uma rede que você não atualiza a informação? Então, não faz sentido. Então, é importante você fincar o pé e ter certeza de quais os canais são os principais e ter certeza de que você vai poder produzir conteúdo e dar suporte a essas redes que você escolheu, né? Então é melhor fazer menos e bem feito do que a gente optar por estar em todos os lugares e não conseguir atingir um objetivo em nenhuma das redes, né? Em nenhuma proximidade com o consumidor. Aqui, uma informação aí que a gente tem das maiores redes sociais. O Facebook, embora muitas pessoas não estejam usando ou estejam saindo da rede, saindo que eu digo, não estejam lá criando conteúdo ativamente, ainda é a maior rede social do mundo, né? E ela é muito importante para nós como comunicadores, principalmente pela sua ferramenta lá, que é o gerenciador de anúncios. A gente vai abrir ele e ver ele na próxima semana. Por quê?
porque o nível de segmentação que a gente consegue disparar uma campanha, seja para o Facebook ou para todas as outras redes sociais e fora das redes sociais, ele é gigantesco pelo Facebook. Então, pelo gerenciador, eu consigo, como eu falei para vocês, impactar lá pessoas que tenham casado nos últimos 6 meses, que tenham feito pelo menos 3 viagens internacionais no ano, mas eu não quero impactar essa pessoa no Facebook, eu quero impactar essa pessoa somente no Instagram. Ou não, eu não quero impactar essa pessoa nem no Facebook, nem no Instagram, eu quero impactar essa pessoa quando ela estiver consumindo conteúdo na rede. Então, quando ela entrar no G1, quando ela procurar uma matéria em um blog, ela vai receber lá a informação. Então, uma mídia do Facebook Ads está sendo disparada lá para outras redes, né? Então, isso a gente consegue somente com o gerenciador do Facebook. Então, se você for lá impulsionar uma postagem no Instagram, a tua possibilidade de segmentação e de alcance é infinitamente menor, né? Então, contas que trabalham com o social ads, que é a mídia nas redes sociais, elas usam o gerenciador de anúncios do Facebook. Para isso, elas precisam ter uma conta no Facebook, né? Então, é um local que, se você é médio ou grande, se você, como marca, investe em ads, né, para ter um alcance maior, é um canal que é importante você ter lá os pezinhos marcando o território. YouTube, segunda maior rede, né, 1,9 bilhões de usuários no mundo. WhatsApp, Instagram, o LinkedIn, que tinha morrido, ressuscitou aí nos 2 últimos anos. Pinterest e daí as outras redes que vão sumindo e desaparecendo, né? Snapchat foi uma rede que teve propostas para ser comprada milionárias, não quiseram negociar e despencaram aí no número de usuários e no número de usuários ativos. Por exemplo, agora a gente tem o TikTok, que a gente não sabe se vai se sustentar, mas por isso que é importante a gente acompanhar aí essa evolução. Na época lá que o Snapchat bombou, eu vi diversos clientes cometendo um erro primário de, por exemplo, vou tirar meu dinheiro do YouTube e do Facebook e vou jogar tudo para o Snapchat. Eu vou tirar meu investimento de todas as redes sociais, vou jogar lá para o Snapchat. O que aconteceu em pouquíssimo tempo, ela desapareceu, né? Ela caiu, ela perdeu o gosto do usuário. Então é importante a gente estar atento às mudanças, mas enquanto elas não são sólidas, não canalize aí toda a tua estratégia, tanto de conteúdo quanto de investimento, em uma única rede, né? Então, isso é muito importante. Então, como eu falei para vocês, hoje a maior rede, né, é mais. O que eu considero mais importante no Facebook é sua possibilidade de segmentação de anúncio, que é gigantesca, é uma coisa quase que mágica. A gente nem imaginava chegar nesse nível de segmentação há pouquíssimo tempo atrás. O Instagram, né? Então é importante também a gente entender aí característica de cada uma das redes. Por exemplo, quero detalhar um pouco mais de o meu conteúdo, ou quero levar esse usuário para outro canal, quero levar esse usuário para uma página de blog, para uma página de conteúdo do meu site, por exemplo. O Facebook pode ser uma rede interessante para você trabalhar. Consigo detalhar um pouco mais a informação, consigo colocar links e vou trabalhar aí esse conteúdo jogando o usuário para outros canais que eu tenho lá dentro do digital. Instagram, ele já não tem essa mesma possibilidade, mas é um canal que é muito relevante para a gente construir relacionamento com o usuário. Então, isso aqui é muito importante, né? O construir relacionamento. Mas também eu preciso estar ciente da principal característica da rede, foto, por exemplo, né? Então, não adianta eu entrar lá na rede se, por exemplo, eu não tenho uma boa produção de fotos, ou se eu não tenho se eu não tenho layouts visualmente legais para trabalhar na rede. Então, muito provavelmente você não vai conseguir aí extrair o melhor da rede social, justamente porque é uma rede de imagem, né? Então, a gente pode se apropriar dessa característica das pessoas, do que os usuários estão fazendo na rede, normalmente em entretenimento, mas também eu preciso adequar o meu conteúdo ao que a rede se propõe.
YouTube, né? Então, hoje, segunda maior rede social, possibilidade de anúncio e segmentação também é gigantesco. Então, só para vocês saberem, a gente compra anúncio no YouTube pelo mesmo gerenciador que a gente compra os links patrocinados do Google, né? Então, a gente pode escolher lá, quando a gente está começando a trabalhar uma campanha em mídia social, posso escolher disparar essa campanha só para o YouTube ou só criar uma campanha de anúncios display do Google, então vai chegar lá no teu Gmail anúncios segmentados, assim como eu posso fazer uma campanha só de links patrocinados. Isso a gente vai ver lá com vocês no Mídia 2, lá mais para o final do curso. Né? Então a gente tem aí estratégias bem específicas para cada uma dessas redes sociais. O YouTube é um canal muito relevante também, principalmente para alguns segmentos, como entretenimento, moda, conteúdo, enfim. Mas é uma rede bastante relevante aí para grandes anunciantes. Twitter, da mesma forma que a gente consegue comprar lá anúncio no Facebook ou no LinkedIn, a gente consegue comprar lá no Twitter. Então tem a ferramenta do Twitter Ads que a gente consegue segmentar o disparo de mídia de forma muito específica para os usuários, com base no que eles estão curtindo, com base nas hashtags de conteúdo, com base no que eles estão retweetando e por aí vai. LinkedIn, da mesma forma, então isso a gente vai ver lá no Mídia 2, mas na próxima semana eu vou abrir o gerenciador de anúncios com vocês, e vocês vão ver que para todas as outras redes sociais, o padrão ele é muito parecido de segmentação de anúncio. Então, eu posso escolher informações lá do tipo base, né, a básica, qual a cidade, que tipo de objetivo eu vou trabalhar dentro dos meus anúncios ou com o meu conteúdo. Eu quero que eles sejam compartilhados, eu quero que eles sejam curtidos, eu quero que os vídeos sejam vistos, eu quero que as pessoas me liguem, eu quero que as pessoas me chamem no direct ou inbox, eu quero que as pessoas me deixem o contato delas. Então, o que eu quero com o meu anúncio, né? E é uma das primeiras etapas aí quando a gente está criando a estratégia de ads dentro das mídias sociais. E daí a outra etapa com base no comportamento, eu vou fazendo com base no comportamento do meu target, eu vou fazendo lá a segmentação dos meus anúncios, né? Então, no caso do LinkedIn, é uma rede social, né, profissional. Então, é importante eu saber que, primeiro, então, quando a gente viu lá um dos primeiros slides dessa aula, quais as redes são mais relevantes para a minha estratégia? Em que rede eu vou estar? Eu preciso ter ciência de que eu não posso pegar o mesmo conteúdo do Instagram e replicar para o LinkedIn. É muito provável que você não tenha relevância em uma estratégia ou em outra, ou pior, não tenha relevância em nenhuma das duas. Por quê? Porque é uma rede social profissional. Então, eu preciso ter conteúdos direcionados ao que as pessoas estão buscando nessa rede social. Seja atualização, informação de economia, de mercado de trabalho, etc. No Instagram, as pessoas estão buscando entretenimento, né? Então, isso é muito importante, né? As marcas que melhor conseguem performar aí nas redes sociais são as que têm estratégias específicas para cada uma das redes sociais. O LinkedIn é uma rede social mágica para alguns segmentos. Por exemplo, na agência, se eu quiser fazer um anúncio para vender estratégia para conseguir clientes, muito provavelmente eu não vou usar o TikTok, não vou utilizar o Pinterest, não vou utilizar o Instagram, mas o LinkedIn pode ser uma rede muito interessante para eu atingir empresários ou pessoas que querem contratar uma consultoria em comunicação, por exemplo. Então, dependendo do meu objetivo, algumas redes são muito relevantes aí para a construção da minha estratégia. E daí é importante, né? Então, primeiro, se eu conheço bem o meu público-alvo, eu preciso identificar qual o gosto editorial do público, que tipo de conteúdo ele tem preferência, que tipo de estratégia editorial eu vou definir para atingir o público de forma satisfatória. Por exemplo, tem
pessoas que adoram conteúdo de vídeo, tem pessoas que gostam de ler notícias através de checklist, tem pessoas que gostam de textos longos, tem pessoas que não olham nada de texto, só vão olhar a imagem. Então eu preciso entender o comportamento do meu usuário. Entendendo o comportamento aí do meu público mais relevante que eu identifiquei que eu vou trabalhar na minha estratégia, aí eu vou criar um conteúdo que de fato se comunique, se conecte com esse usuário, né? Depois, então, identifiquei, sei qual é o meu público, já tenho noção de que tipo de conteúdo ele gosta de receber. A gente vai começar a trabalhar a estatística. Vou começar a publicar conteúdo, ou ter uma variedade de conteúdo para ver o que tem uma performance melhor. Peraí, as pessoas comentam mais quando eu posto vídeo ou quando eu posto foto? Quando eu falo sério, trago um assunto novo, quando eu sou engraçadinho, quando eu posto de manhã ou quando eu posto à noite, quando eu posto dia de semana ou quando eu posto final de semana. Então aí a gente começa a comparar. Então não tem receita de bolo. Primeiro, nem para conteúdo e nem para formatos, horários, redes sociais, engajamento, enfim. A gente sempre vai traçar algumas métricas e a gente vai começar a analisar e comparar para ver o que dá mais certo, né? Então, isso a gente só consegue justamente analisando métricas. Então, sempre que a gente falar de performance, a gente está falando de melhorar o retorno, melhorar o engajamento do cliente com base nessas análises, né? Então, não existe uma rede social de determinada marca, por maior que ela seja, que a primeira estratégia foi a que fez gol e que está até hoje rodando. Todas as marcas sempre trabalham com performance, fazendo ajustes nas suas estratégias de mídia e de conteúdo para atingir o cliente de forma mais satisfatória. E até assim, coisas do tipo que a gente pode fazer num primeiro contato, né, da marca com esse usuário. Eu posso perguntar para o cliente o que ele gosta, como que ele gosta de receber o conteúdo, com que frequência ele gosta de receber o conteúdo. Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas tem diversos sites que eles perguntam lá, ou aparece um boxinho que vai te perguntar: você quer se cadastrar para receber os nossos conteúdos? Tem diversos deles que perguntam que tipo de conteúdo você quer receber. Você gosta de receber podcast, post, com que frequência? Você quer receber uma vez por semana, todos os dias? Em quais redes sociais você quer receber essa informação? Se, por exemplo, você estiver seguindo aí essa marca, ou você quer receber isso por e-mail, você quer receber isso no WhatsApp, então eu posso perguntar isso para o meu usuário. E com base no que ele marcar, eu vou disparar esse conteúdo. Mas, professora, eu vou ficar louco disparando esse conteúdo de forma específica para cada um deles. Hoje, os robôs fazem tudo isso para a gente, de forma automatizada. Então, a gente vai falar isso na aula de hoje também. A automatização ela é muito importante para esse processo, para você levar a informação relevante para uma pessoa que quer profundidade de conteúdo e que não vai ligar de você mandar um e-mail todos os dias, e também para a pessoa que não tem muita paciência, portanto, você precisa adotar uma estratégia para não ser a marca chata que vai irritar o usuário. Então, para essa pessoa, eu vou mandar mensagem uma vez por semana, por exemplo. Então, eu consigo segmentar esses disparos, essa profundidade de conteúdo, dependendo aí do comportamento do meu usuário, né, com base em observação. E aí, isso é importante, vocês vão ter disciplina se vocês vão olhar isso com mais profundidade. A gente nunca, quando a gente está pensando em uma estratégia de rede social e um departamento de digital dentro das agências ou as agências de marketing digital, elas nunca chegam lá no escritório 9 horas e pensam, o que que eu vou postar hoje, né? Então, isso nunca é de forma aleatória. Hoje está chovendo, então deixa eu postar alguma coisa sobre o tempo. Hoje vai faltar água, deixa eu postar alguma coisa. Não, tudo isso é planejado de forma muito metódica, né? Quantos posts por dia? Quantos posts por semana? Em que redes sociais vou postar na segunda, na quarta e na sexta? Que redes sociais eu vou
postar na terça e na quinta, o que que eu vou ter de conteúdo no sábado e no domingo, que tipo de assunto eu vou trabalhar em cada um dos dias, que dia que eu vou usar vídeo, que dia que eu vou ter texto no blog, que tipo de conteúdo eu vou trabalhar para cada um dos dias. Um dia eu vou falar de mercado de trabalho, um dia eu vou falar de economia, um dia eu vou vender meu produto, meu serviço, um dia da semana vai ser o dia de promoção, um dia da semana vai ser o post de interatividade, vai ser um meme, vai ser uma frase motivacional, quais as datas que eu vou trabalhar. Então, é relevante lá para determinado segmento eu trabalhar o dia do abraço. Outros segmentos não fazem sentido eu colocar lá o dia do abraço, por mais fofo que pareça ser. Então, preciso saber o que eu trabalho aí de estratégia de conteúdo para cada uma das marcas, para ser relevante e não chato. Por isso, a gente vai criar lá uma pauta de conteúdo. Então, aqui é um exemplo. Definir uma pauta, um exemplo, por exemplo, de como essa pauta poderia estar. Então, tenho lá todos os dias da semana, então, sempre segunda, quarta e sexta eu vou ter post. Que tipo de post eu vou ter lá de conteúdo? Na segunda, então vou ter 2 posts. Na quarta, na sexta. Que datas comemorativas eu vou trabalhar? Então vou marcando aqui no meu calendário. E por aí vai. Gente, deixa eu só encerrar esse link para a gente poder gravar e já vou voltar para cá, tá? Me esperem aí, só para eu poder gravar essa aula e vocês acessarem depois.